Olá, bem-vindos ao terceiro módulo do nosso curso, onde vamos falar de bem-estar social e inteligência relacional. Na próxima aula, vamos falar sobre comunicação não violenta. O objetivo desse vídeo é compreender a inteligência relacional, como você pode desenvolver ela e aplicar ela, e seus impactos nas relações e no ambiente de trabalho. Para isso, nós vamos usar a teoria da cognição, explorar um pouco da psicologia e entender esse processo de pensamento, o impacto dele nas atitudes e ações do dia a dia. Em seguida, vamos discutir conceitos importantes para a concretização dessa inteligência relacional e, então, sobre o impacto dessa mudança no bem-estar social próprio e da sua empresa. Então, qual é a definição de inteligência relacional? Bem, a inteligência relacional é a capacidade de compreender e gerenciar interações sociais de forma eficiente, promovendo conexões saudáveis. Então, como que a gente pode ver essa inteligência relacional em um ambiente de trabalho? Bem, nesse ambiente, ela se traduz em práticas como comunicação assertiva, empatia, colaboração, e ela impacta diretamente no nosso comportamento, tornando-nos mais adaptáveis e eficazes em situações de interação interpessoal. E as habilidades interpessoais são essenciais para o bom funcionamento das equipes. Pessoas com alta inteligência relacional tendem a lidar melhor com desafios interpessoais e têm maior capacidade de construir relações de confiança, o que resulta em um ambiente mais saudável e cooperativo. Além disso, a prática de escuta ativa e empatia ajuda a criar um espaço de trabalho mais harmonioso. A inteligência relacional está conectada com uma coisa muito relevante, que é a cognição social, a relação entre mente e comportamento, e a percepção dos seus pensamentos. A percepção de que você pensa algo e de como eles funcionariam. Então, na psicologia social, nós teremos aqui dois pensamentos diferentes: pensamentos automáticos e os pensamentos controlados. E o que seriam esses dois tipos de pensamentos? Bem, os pensamentos automáticos são os pensamentos rápidos e inconscientes. Eles são, por exemplo, as impressões imediatas formadas na primeira interação entre duas pessoas. Já os pensamentos controlados são conclusões construídas e formadas após longas interações, após ver várias coisas, construir várias ideias, várias percepções com outros e com o ambiente. Então, por exemplo, após trabalho prolongado com o estagiário, percebe que ele é dedicado e proativo. E qual que é a relevância disso, desses dois pensamentos? A relevância é você ter a percepção, o autoentendimento de que isso ocorre. Então, uma impressão que é um pensamento inconsciente pode afetar uma relação. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Uma primeira impressão negativa de um colega de trabalho que gera em você um comportamento mais hostil, uma atitude mais fechada. Esse colega de trabalho não entende, porque ele não fez nada com você. Então, ele responde da mesma forma. E agora, os dois têm uma relação comprometida, sendo que isso não foi formado por um pensamento controlado. Isso não foi formado por um pensamento consciente, com a noção do ambiente, das pessoas em volta. Isso foi formado por uma impressão inconsciente e rápida. Então, isso seria um impacto considerável. Tendo isso em vista,
tomar autoconsciência desses pensamentos pode ser benéfico. Se questionar: por que eu tenho essa impressão negativa do meu colega de trabalho? É por causa de algum motivo ou é só porque eu não fico com a cara dele? Já poderia resolver muito essa situação. E aqui nós temos a outra solução para a história, que é quando ele realizou o autoexame. O que seria esse autoexame? É exatamente a autocompreensão desses pensamentos. Perceber que eles existem e se questionar sobre a origem. Qual que é a origem dessa minha impressão negativa? Realmente se perguntar isso, porque isso pode comprometer seu ambiente de trabalho e suas relações interpessoais. Então, agora, ele fez o autoexame, por isso ele teve um comportamento neutro, já que ele não conhecia, ele não conseguiu construir uma ideia firme sobre esse colega de trabalho, foi só uma impressão inicial. E desse modo, ele conseguiu construir uma relação e agora ele tem maior probabilidade de uma relação saudável. E agora vamos falar de algumas práticas que compõem a inteligência relacional e que, realizando-as, você consegue fortalecer a sua inteligência relacional. Essas seriam comunicação efetiva, empatia, flexibilidade social e proatividade. Vamos começar falando da comunicação efetiva. Então, o que é essa comunicação efetiva? Para que ela serve? Ela serve para fazer com que o contato entre duas pessoas fique mais saudável e mais produtivo. E ela pode ser fortalecida por diversos pontos, como a escutativa, que o que é? É você prestar atenção genuinamente ao que o outro está te falando, por meios verbais e não verbais. E o segundo, por exemplo, perguntas abertas. Você não fazer perguntas diretas, pré-selecionando respostas, mas sim deixar o outro indivíduo discutir sobre as respostas que ele quer dar. E demonstrar interesse genuíno pela interação, ou seja, se alguém está conversando com você, não fazer gestos de desinteresse, não demonstrar um desinteresse pelo que essa pessoa está te falando. E esses pontos ajudam a fortalecer o relacionamento interpessoal, tanto social quanto trabalhista. E lado a lado com a comunicação efetiva anda a empatia. Então vamos falar sobre ela. Colocar-se no lugar do outro, tentar perceber o mundo e o ambiente por outros olhos, compreender que cada um tem uma história diferente, tem uma perspectiva diferente, né? Se colocar no lugar do outro, cria um ambiente mais colaborativo, porque você consegue até mesmo fazer uma escuta mais ativa e uma comunicação mais efetiva. E a flexibilidade social e a capacidade de adaptação. A flexibilidade social é uma habilidade extremamente importante. E ela é a capacidade de você conseguir se adaptar a diferentes estilos de comunicação e contextos. Em que sentido? No sentido de que uma pessoa, de você conseguir se comunicar em um ambiente completamente diferente do que você está acostumado. As pessoas, às vezes, são mais diretas, às vezes elas são mais frias, e não necessariamente é algo que você deveria tomar pelo lado negativo. E você tem que ter essa flexibilidade social de entender que essas pessoas são apenas diferentes no estilo de comunicação e nos contextos inseridos. Essa capacidade ajuda a evitar mal-entendidos e permite interações mais produtivas, permite que você fique mais flexível nos seus ambientes.
considerando as diferentes personalidades e perspectivas no ambiente de trabalho. Vamos falar agora sobre a proatividade. Proatividade em busca por soluções para uma melhor convivência social. Para isso, é importante ter transparência perante as suas ações e as ações que ocorreram, e compromisso para a resolução de conflitos. Ou seja, caso houve um erro, realmente tentar ouvir, compreender e trabalhar juntos para uma resolução. Além disso, podemos falar de normas sociais e conformidade do ambiente profissional. As normas sociais e a conformidade influenciam as atitudes das pessoas no ambiente de trabalho, muitas vezes sem que elas percebam. E compreender esses fatores ajuda a evitar conflitos e promove uma cultura mais organizada. A transparência e o respeito e a confiança são fundamentais para alinhar as expectativas e percepções entre os membros da equipe. Como conclusão, desenvolver inteligência relacional é essencial para a construção de um ambiente organizacional saudável e produtivo. E a prática contínua de habilidades como escutativa, empatia e flexibilidade social melhora as interações interpessoais e fortalece as relações de confiança sociais e trabalhistas. Então, no seu dia a dia, observe suas interações de trabalho, faça seu autoexame de seus pensamentos e busque sempre agir com empatia e clareza, porque o fortalecimento das relações interpessoais não só melhora esse clima organizacional, mas contribui para o seu bem-estar individual. Muito obrigada pela sua atenção. Esperamos que essas práticas possam te ajudar no ambiente social e trabalhista.